Mestra Maria desandou. A história começa entre boas conversas com os nossos mais velhos e conhecedores das tradições históricas, bem lá atrás, no bairro de Casa Amarela, local de grandes mestres e mestras as quais por aqui vieram e fizeram suas histórias e são parte delas. Quem nunca ouviu falar na mestra Júlia Galega ou no mestre Manel Vitorino, e tantos outros que fizeram suas histórias e que hoje estão dentro dos encantos da Jurema Sagrada, atuando como mestres e mestras. Mas hoje trago a história de uma grande mulher que nasceu e se criou no bairro de Casa Amarela, durante o final do século XIX. Maria Dalva de Oliveira, mais conhecida por Maria Desandou ou Mestra Maria Desandou, filha de Expedito de Oliveira e Joaquina da Silva de Oliveira. Ambos nascidos no Espinheiro e depois passou a viver em Casa Amarela. Maria Desandou foi uma jovem linda de corpo espetacular, que chamava a atenção a muitos homens que por onde ela passava, olhares e desejos eram atraídos, ao contrário do que muitos falam a respeito de muitas mestras as quais viverão nos bairros de Recife, se referindo como prostitutas. Maria Dalva de Oliveira nunca foi prostituta, muito menos viveu em prostíbulos ou nas ruas de Recife ou cais do Apolo para sobreviver. Na verdade, as condições de seus pais davam perfeitamente para sobreviverem e dar uma vida digna à única filha do casal. Após alguns anos, Maria Dalva, já na sua maioridade, começou a ter alguns tipos de comportamentos estranhos, desmaios, visões e audições que não era desse mundo. Seus pais, ao perceber essa mudança estranha, levaram ela para algumas pessoas que conheciam orações, na verdade eram benzedeiras, que ao saberem da situação, imediatamente lhe informou que sua filha não tinha nenhum tipo de problema e com um certo tempo, ela iria saber como lidar com as coisas que ela ouvia, sentia e via. Depois de alguns anos, na medida em que o tempo iria passando, a Mestra Maria Desandou passou a aprender com sua espiritualidade. Maria Dalva obteve muitos conhecimentos profundos, ensinamentos que lhe levaram a ser bastante conhecida nos lugares por onde passava. Grandes orações, magias e feitiçarias que lhe custaram bons interesses por algumas pessoas importantes em busca de interesses pessoais. Ela passou a ser uma grande conhecedora de grandes segredos, sobretudo, magias que lhe custaram bem caros, a ponto de chamar a atenção das autoridades através de várias denúncias dos mesmos que agraciavam de seus saberes, e com isso, despertava um certo medo de serem descobertos pela sociedade, chegando a planejar a sua própria morte. Algumas pessoas mais velhas afirmam que ela teria ligação com os encantados do tambor de Minas, mas isso não condiz pelo fato que ela teve uma vida e teve o seu desencarne material. Na sua cantiga cita uma pequena estrofe: tambor de Minas me chamou para trabalhar. Isso se remete a uma pequena passagem que a mesma teve durante as suas andanças. Já outras pessoas afirmam que ela seria encantada. Bem, pode até existir alguma encantada que levou o mesmo nome, mas a Mestra Maria Desandou que teve uma vida e desencarne não. Segundo os mais velhos, através da oralidade, ela teria sido denunciada pela sociedade civil ao saber de sua localização em pleno as matas, porém na mesma hora ela teve uma visão, que mandou ela se retirar no mesmo instante daquele lugar, e ao sair às pressas, chegando antes do local da saída, ela escutou as vozes das pessoas que vieram para lhe prenderem, mas ligeiramente ela fez uma oração e se encurtou, passando pelo meio das pessoas e seguiu o seu destino adiante. Alguns relatos afirmam que ela teria sido morta por golpes de facas, mas os relatos contados pelos mais velhos desmentem essa possibilidade. No que consta os fatos orais, a Mestra Desandou teria falecido na sua velhice, já morando no estado do Maranhão. Não se sabe ao certo onde a mesma teria sido enterrada, pouco menos se foi no Maranhão. O que se sabe é que ela teria passado um bom tempo por lá, durante sua velhice. Não se sabe o qual motivo dela ser conhecida na Jurema como a Mestra Maria Desandou. Não há nada que possa denominar em seus relatos qual razão do nome, porém a oralidade conta que seus pais teriam uma pequena intimidade em relação a esse nome, como se fosse um certo apelido ou nome carinhoso, podendo isso não afirmar a tal fato. Na outra teoria consiste em um nome escolhido pela mesma, no que foge totalmente da realidade diante de tantos outros nomes a serem imposto. Sendo assim,
Não há uma razão certa para explicarmos o real motivo da palavra desandou. Mestra Maria desandou foi uma grande mulher que venceu o medo e mergulhou nos saberes mais profundos da magia. Simplesmente carinhosa com seus afilhados. Adora beber e fumar, tem como princípio a educação e o respeito por homens e mulheres. Gostava de roupas chamativas da época, andava sempre bem vestida, era muito simpática e encantadora. Sua especialidade era os saberes, pois sempre estava pronta para resolver qualquer tipo de situação, seja quais forem. Amores em sua vida, foram poucos os relatos que não dão para escrever, várias histórias e muitas controvérsias, poucas afirmações, por esse motivo não coloquei no texto. A sua cantiga, Linho, data um pouco da sua história, a cantiga diz assim: o desandou, tambor de Minas me chamou para trabalhar. Ela é a mestra Maria desandou, ela é a mestra de Casa Amarela. Esse texto foi realizado através de algumas conversas com pessoas maravilhosas que por sua vez, me foram passado na sua humilde vontade, até chegar a esse texto. Observação: não tome esse texto como a verdade absoluta, pois como sempre digo, a verdade está dentro da sua família, é com ela que você encontrará todas as respostas. Agradecimentos a todos que contribuíram para a formação desse texto, obrigado. Autoria do texto: Juremeiro Canindé de Natal, Rio Grande do Norte. Desandou, tambor de mina me chamou pra trabalhar.